Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora falar sobre treinador, que é o que vocês mais pedem aqui nos vídeos para eu fazer. Jackson, quem vai ser o próximo treinador do esporte? E eu vou trazer essa informação, meus amigos, mas com uma pergunta. Interino ou um treinador novo? Meus amigos, porque os bastidores do esporte está pegando fogo e nada está acontecendo do jeito que a gente imagina, não. Tá tendo movimentos muito estranhos e já tem uma parte da cúpula que está querendo sim o interino Márcio Goiano como efetivo, meus amigos. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre esse zum com fonte e tudo mais, beleza? Vamos embora conversar, bora lá. Meus amigos, vamos lá. Eu comecei outro vídeo aí falando de jogo, tudo mais, de calendário do esporte, mas eu esqueci de dar uma feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para todo mundo aí, que esse domingo seja um domingo abençoado, em família, tudo certo, com a vitóriazinha do Leão, já veio, muito bom aí, então não tem para quem ninguém tá nervoso não, viu? Tome seu vizinho na paz de Deus, coma seu peixinho e tá tudo na tranquilidade total, beleza? Mas, meus amigos, vamos lá, vamos falar aí sobre o Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste. É o seguinte, tá esse zum, vou trazer a fonte aqui para vocês, sobre o novo treinador, possível novo treinador do esporte. Tem dois aí engatilhados, tá certo? Que não era, uma parte da torcida não queria e tudo mais, mas tá bem engatilhado. Só que surgiu, meus amigos, e não tinha como não surgir, tá certo? Essa informação já era nítido, depois da vitória de ontem do esporte contra o Londrina, se Márcio Goiano merece ser efetivado ou não. Se ele vai ser efetivado ou não. E isso, meus amigos, já está o zum dentro do próprio esporte, que já tem algumas pessoas ligadas à direção do esporte que já estão dizendo, deixa Márcio Goiano. Até o próprio Márcio Goiano já veio em entrevista coletiva dizendo que está tomando gosto. Tá tomando gosto. E eu tenho que ser sincero aqui com vocês em relação ao Márcio Goiano, tá certo? Vamos lá. Não tem como a gente dizer que não tá vendo. Como a gente mesmo conversa, como a gente fala, né? O ditado brasileiro, tampar o sol com a peneira. Não tem como tampar o sol com a peneira e falar que o nome de Márcio Goiano ficou mais forte porque são 12 pontos disputados por ele, tá certo? No comando do esporte. 12 pontos, e desses 12 pontos ele arrastou 10, meus amigos. Então, assim, não tem como falar que não. Jackson, mas o futebol não está evoluindo. Concordo. Mas ele é interino, ele tem que ser interino mesmo. Ele não tem um nome pesado para comandar o esporte. Concordo também. Mas é um nome que está na mesa do esporte. E o esporte começa a olhar e dizer, eu estou com interino. Vale a pena eu ir atrás de outros jogadores para pagar, treinadores, para pagar multa? Aí, eu não sei se vale a pena, tá certo? Agora, tudo que eu falei aqui para vocês, a minha opinião é o seguinte. Márcio Goiano, ele poderia sim dar uma chance a ele se a gente não tivesse dado chance a Roger, tá bom? Porque assim, Roger foi um experimento que deu errado, foi um experimento válido, mas a gente vai trazer Márcio Goiano também para esse experimento, porque Márcio Goiano é um experimento. Eu não sei se ele, para perder 2 ou 3, ele tem casca para a torcida dizer, bora bancar ele, eu não sei, tá bom? Eu acredito, se ele chegasse, feito um Eduardo Batista, pegasse o time na lama mesmo, e conseguisse resgatar o time e tudo mais, fazer um jogo vistoso, que não está acontecendo até então, era outra coisa. O que eu tô vendo em relação a Márcio Goiano, tá? É uma opinião bem sincera com vocês, é que ele tá ganhando jogos. Mas o jogo contra a Jacuipense não foi um jogo bom. Claro que só foi um jogo, um dia de treino que ele teve para montar o tempo contra a Jacuipense. Contra o ABC, a gente ganhou no aborto, é a realidade. Tendo outros jogos aí também, falando desse jogo de ontem do Londrina, foi o time que ele deixou um time mais vistoso, mas tem muito a melhorar em coletivo. Eu não sei se ele consegue cobrar esses jogadores como o Felipinho, que não está jogando nada, um Barleta Fominha, ou outros jogadores que estão segurando, tipo o Iago Felipe também, que não está evoluindo. Eu não sei se ele tem essa bagagem para cobrar mais desses caras para eles evoluírem mais, tá bom? Mas é um nome que está na mesa e eu não gostaria
que fosse efetivado, beleza? Com todo respeito ao Márcio Goiano e parabenizar ele, tá? Pelo que ele tá fazendo. Porque para mim ele só pegou um time todo desorganizado, que Roger botava volante como meia, o meia que é meia era ponta, enfim, desorganizado. Ele organizou o time e a gente vê que o time do Sport não é tão horrível assim como a gente imaginava que era, beleza? Mas, meus amigos, bora lá. Em relação ao Márcio Goiano, deixa de lado na tranquilidade total. Agora, bora para os bastidores, tá bom? Do que é que está acontecendo fora Márcio Goiano, do novo treinador, que agora o nome que era só tinha sido oferecido ao Sport, não, já está na mesa do Sport e eu vou trazer a fonte agora para vocês, para a gente voltar a conversar agora sobre novo treinador do Sport que pode ser anunciado. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. A informação é do NE45, que traz o seguinte. Empresário de Gilmar Dalpozo confirma contato do Sport. Abre aspas para o que ele falou. Estamos conversando. Vamos lá. Mas para concluir a matéria aqui, diz o seguinte. O Sport segue ativo no mercado em busca de um novo treinador para a sequência da temporada. O nome mais recente a ganhar força nos bastidores da Ilha do Retiro é o de Gilmar Dalpozo, que foi demitido recentemente da Chapecoense. E não só ele não. Escuta a matéria até o final para tu ficar ligado. A movimentação, inclusive, já foi confirmada oficialmente em contato exclusivo com a reportagem do NE45. O empresário Daniel Coracini, que representa o treinador, revelou que houve procura por parte da diretoria rubro-negra. Abre aspas para o que Daniel falou. Houve uma sondagem sobre a situação do Gilmar. Estamos conversando. Antes dele, o Sport buscou avançar nas negociações com Eduardo Batista, Cláudio Tencati, mas não conseguiu chegar a um acordo com nenhum dos profissionais. Dentro desse contexto, outro nome que aparece no radar do Leão é o do argentino Mariano Souza, meus amigos, atualmente no comando do Defensa e Justiça. Aí a parte de baixo, tá? Depois de Galvão Bueno aí com esse rostinho lindo dele, diz o seguinte, ainda segundo a apuração da reportagem, houve um contato inicial da diretoria para entender melhor a situação do treinador, no caso de Mariano Souza, tá? Incluindo questões salariais, valores envolvidos e seus planos para o futuro. Apesar disso, até o momento não houve avanço para uma negociação formal e o cenário ainda é tratado como stand-by. Stand-by é esperar, estão esperando ainda em relação a Mariano Souza. Mas bora lá, meus amigos, bora lá para a gente conversar aí sobre esses dois treinadores, tá? A matéria, a gente parece que só vai falar de Dalpozo, mas surge Mariano Souza também, que era só um oba-oba. Bora lá. Para o primeiro ponto, que é Gilmar Dalpozo, e a gente logo em seguida fala sobre Mariano Souza. Dalpozo, meus amigos, é um treinador que eu acredito que ele consegue sim deixar esse time do Sport melhor. Vai ter moral o suficiente? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, porque é um cara que hoje, ele é um treinador que vem do ano passado com uma bagagem melhor do que ele veio em 2022. 2022, quando ele chegou no Sport, ele estava mal. Tá? Parece que ele estava treinando o Joinville, um time sem divisão. Então, assim, a torcida já não gostava tanto dele. E lembrando que de lá para cá, ele evoluiu, principalmente na Série B como treinador. E já são 2 acessos com a Chapecoense, não de 2022. Um foi em 2013, outro foi em 2012 com a Chape. E agora em 2025. Então ele chega com uma bagagem maior e ele é um treinador naturalmente que fica na Série B. Ele estava na Série A, mas ele sabe que ele era um elefante em cima da árvore na Série A. A gente não sabia quando ele ia cair, mas ele ia cair. E acabou caindo e voltando para onde ele tem mercado, que é a Série B, em relação a Gilmar Dalpozo, tá certo? Mas o que é que eu acho Dalpozo? Dá para ele fechar com o Sport? Dá. Eu acredito que dá. É um nome que dá para puxar de um jogador ou outro. Tem bagagem na Série B, conhece a Série B, mas para mim é só isso, tá bom? Não é um nome que tem unanimidade dentro da torcida do Sport. Se a gente for botar o peso, tá certo, dele, eu acredito que a torcida do Sport fica dividida e fica mais um pouco levemente melhor para ele, porque, pô, não tem ninguém.
A diretoria do esporte quer esperar, atrás da Pouso mesmo, pô. Atrás da Pouso. Agora ele vai aguentar a pressão que é dentro do esporte, porque pelo menos o Márcio Goiano já deixou o time organizado. Se ele pegasse um time que vinha direto de Roger para Dalpozo, no caso viesse de Roger para Dalpozo, ficaria complicado para Dalpozo, porque é um time desorganizado. Mas Márcio Goiano organizou o time já tem uma ideia melhor de jogo, pelo menos cada um jogando a sua função, e para Dalpozo fica mais fácil, é só ele dar um start a mais desse time, beleza? Agora, eu contrataria, se fosse para botar na balança ele e Mariano Sosso, eu sou mais Sosso, que é o que a gente vai conversar agora. Por quê, meus amigos? Sosso é um treinador que ele tá invicto lá no Campeonato Argentino. Ele não tá com um time, que time lindo e maravilhoso. Ele tá com um time meia boca lá, do Defensa e Justiça. Ele ganhou de 1-0 no aborto aqui pro Santa Cruz. Tá certo? Numa competição que ele veio. Mas é um treinador que ele busca voltar à realidade que Mariano Sosso, ele não quer ficar na Argentina. Ele não quer ficar nesses clubes de lá. Ele quer vir pro futebol brasileiro, que querendo ou não, na América do Sul, é um campeonato onde se paga muito bem ao treinador, como a gente viu aí. Cláudio Tencati recebendo em torno de 200 mil no Botafogo de São Paulo, pô. E o que Mariano Sosso ganha lá é em torno de 250 mil. Dá em torno aí de 45 mil dólares, tá? Que ele ganha lá no Defensa e Justiça. Então ele vindo para cá, ele ganhando esse mesmo valor, ele sabe que ele levando o esporte para uma Série A de volta, mostrando o trabalho dele, que ele não teve tempo de mostrar aqui. Teve tempo assim, cortaram o barato do cara em relação a Mariano Sosso. E como você já sabe, eu sou babão de Mariano Sosso. Qualquer um dizer assim, fulaninho de tal ou Mariano Sosso, eu vou querer Mariano Sosso, porque é o cara que joga, que treina bem, bota o time do esporte jogando pra cima. Então, falando de Mariano Sosso, ele quer vir voltar para o cenário do Campeonato Brasileiro, que é um cenário muito bom para ele. E também ele teve uma identificação muito grande com a torcida do esporte e uma grande parte da torcida do esporte, como eu disse a vocês, Dalpozo 50%, mas Mariano Sosso 70% a 80% da torcida do esporte gostaria dele de volta. Então, tem esses dois cenários, tá certo? De Dalpozo e de Mariano Sosso. Eu, Jackson, escolheria Mariano Sosso. Mas o que dá para entender, tá bom? Está na dúvida muito grande de como é que Dalpozo vai se fechar com Dalpozo, como é que ele vai vir. Porque Dalpozo, em entrevista coletiva, ele falou que queria descansar. Quando ele foi demitido da Chapecoense. Ele tem um livro que ele vai lançar, um negócio meio todo troncho aí. Eu não sei se ele vai estar focado 100%. Então, se eu já tô com um cara que saiu da Chape, disse que vai descansar, que tá focado no livro dele, que vai ser lançado semana que vem, e blá 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 blá, eu não sei se ele vem mesmo, se ele chegar a fechar, como o empresário dele falou, se ele vem com um foco maior de querer fazer o negócio acontecer, ou se ele ainda tá com a cabeça lá na Chape ou no livro dele. Então, baseado nisso, e por eu ser babão de Mariano Sosso, naturalmente, eu escolheria Mariano Sosso, porque ele foi oferecido sim ao esporte, não foi oferecido pelo empresário dele, mas por pessoas ligadas a ele, que o empresário não vai procurar esporte diretamente, principalmente que ele tá lá invicto, tá bem valorizado no Defensa e Justiça, mas meu babãozinho dele falou, e o esporte agora conversando com o empresário dele, quer entender o que é que ele pensa do futuro dele, e como é que as coisas vão acontecer. Se começar a abrir uma conversa com o Mariano Souza, uma conversa real, ele vai sim pintar no esporte, beleza? Vai depender agora de Dalpozo. A gente não tem tanto tempo para estar sentando e perguntando, e aí Dalpozo, vamos esperar tu lançar teu livro para tu vir. Não, esse cenário não existe, tá bom? Porque o esporte já perdeu muito tempo. Ou Dalpozo vem focado, ou a gente vai atrás de Mariano Sosso, paga a multa dele que ele quer vir, tá bom? Mariano Sosso sempre deixou claro que ele saiu injustiçado do esporte e que ele tem um carinho especial pela torcida do esporte. Isso é uma realidade. Então ele quer voltar para o cenário e se eu fosse o esporte, eu não esperaria muito tempo. Já na quarta-feira, Mariano Sosso já estaria aqui assistindo esse jogo entre Esporte e Retrô e no sábado, na quinta-feira, começaria a conversar com os jogadores, já começaria a colocar seu esquema tático dentro do clube, dentro do time, e no sábado ele iria sim já para Esporte e Avaí, aproveitando que é dentro da Ilha do Retiro, ele teria aí pelo menos 2 dias de treinamento com o time do Esporte, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários desse zum todo quem vocês gostariam. Deixaria Márcio Goiano, Dalpozo, contrataria Dalpozo ou Mariano Sosso? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.